Boa noite. A 32ª fase da Operação Lava Jato foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. A ação aconteceu em São Paulo e no ABC, mas também teve desdobramentos em Santos. Cerca de 60 policiais federais estão envolvidos nessa fase da operação no estado de São Paulo. Ao todo, são 17 ordens judiciais, 10 mandados de busca e apreensão e 7 conduções coercitivas, uma delas na Baixada Santista. Edson Paulo Fanton foi abordado por volta de 6h10 da manhã pela Polícia Federal, no apartamento em que mora com a família, nessa rua, no bairro do Gonzaga, em Santos, e foi levado para depor. Ele é representante do FPB Bank, um banco panamenho que atuava no Brasil sem autorização do Banco Central. O objetivo era criar e gerenciar contas no país e facilitar transações milionárias para o exterior, além de gerenciar empresas offshore registradas na Mossack Fonseca, que já foi alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato. Edson Paulo Fanton é tio de um dos delegados da Polícia Federal, Mário Renato Castanheira Fanton. Fanton e a advogada dele saíram da sede da Polícia Federal em Santos de táxi, por volta das 10h30 da manhã. Nenhum dos dois quis gravar a entrevista. O Sindicato dos Estivadores realizou hoje à tarde um protesto em frente à Praça Mauá, no centro de Santos. Contrários ao aumento nas contratações de profissionais vinculados à categoria, exige que os trabalhadores avulsos completem 50% do quadro de trabalho. Atualmente, o SOPESP, sindicato que representa os operadores portuários, trabalha com 66% de vinculados e 33% de avulsos. Percentual, de acordo com o SOPESP, legal, firmado em um acórdão em vigor desde agosto do ano passado. Ontem, em Guarujá, estivadores convocados para trabalhar em 7 navios e 3 terminais pararam as atividades. A manifestação afetou as operações da Santos Brasil, Libra Terminais e Brasil Terminal Portuário. Os trabalhadores, inclusive, chegaram a colocar fogo em pneus para bloquear a Avenida Mário Covas, em Santos, no sentido Praia Centro. O presidente do Sindicato dos Estivadores, Rodney Oliveira da Silva, solicitou quarta-feira, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, uma medida cautelar para que o serviço volte a ser realizado com 50% de mão de obra avulsa e 50% vinculada. O TST agendou uma reunião amanhã em Brasília para que as partes tentem um acordo. Os mais de 400 funcionários do Hospital Municipal de Cubatão estão parados há 24 dias. Entre as razões da paralisação estão a falta de pagamento do retroativo do dissídio e férias. O aviso de greve continua. Os funcionários permanecem na porta do Hospital Municipal da cidade. É complicado para quem tem aluguéis, que atrasa, né? Faturar para pagar em bancos também atrasam, tem gente que está pegando dinheiro emprestado. As pessoas estão se virando, faz uma faxina aqui, uma faxina ali e um ajudando o outro, né? A pessoa precisa de uma cesta, a gente se junta, vai lá dar a cesta básica para a pessoa, entendeu? Porque dependendo do hospital e pela prefeitura, verba nenhuma. Nesta quarta-feira, aconteceu uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. A empresa HBB apresentou a mesma proposta do último encontro no dia 30 de junho. Ela veio em 5 parcelas do retroativo, mas não havia uma garantia desse pagamento, né? Haja visto que o fundo de caixa da HBB ele é garantido pela prefeitura, né? E a prefeitura afirma, né, categoricamente que não tem verba para garantir esse acordo feito. Cerca de 400 funcionários estão em greve há 24 dias. O hospital só está atendendo casos de urgência. Atualmente, 14 pacientes estão internados na unidade. São feitas escalas que mantêm 30% do efetivo em serviço. Mas, segundo os próprios funcionários, há falta de medicamentos e outros produtos. Eles reclamam de atraso dos salários, férias e também o não pagamento do dissídio. Uma verba de 3 milhões de reais foi liberada pelo governo federal para que os pagamentos sejam feitos. Os funcionários dizem que só voltam ao trabalho depois de receberem tudo o que a empresa administradora do hospital deve. Enquanto isso, o sindicato aguarda uma resposta do TRT. A gente aguarda agora o prazo final das defesas aí, né, da empregadora junto ao TRT e aguardamos aí que seja pautada, né, pelos desembargadores do TRT e julgada a situação de greve.
né, uma definição. E nesse meio termo, né, um entendimento aí entre a Prefeitura, né, e a HBB, que foi contratada por eles, para honrar esse compromisso do pagamento retroativo. A Prefeitura, por meio de nota, informou que os funcionários já receberam os vencimentos na semana passada. Afirmou ainda que permanece trabalhando junto à gestora da unidade na busca por uma solução para o caso. Reitera ainda que espera da categoria uma postura respeitosa e apartidária. Também em greve estão os 1.080 profissionais da Codesave, empresa de limpeza urbana de São Vicente. É a 8ª paralisação apenas neste ano. A reunião de conciliação entre a companhia e o sindicato terminou sem acordo. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Hoje pela manhã, funcionários se concentraram na porta do Paço Municipal. Os motoristas dos caminhões que recolhem o entulho estacionaram os veículos na rua da Prefeitura. A categoria está em greve há mais de uma semana em protesto pela demissão de 180 trabalhadores no fim de junho. A consciência é que a sujeira toma conta da cidade. O projeto Guri está com inscrições abertas na região. Os detalhes com a repórter Bianca Midledge. São oferecidas 250 vagas para as cidades de Santos, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Maria Cecília da Silva, que é a coordenadora do Polo Regional de Santos. Maria Cecília, só em Santos são oferecidas 160 vagas, é isso? É isso. Nós temos 160 vagas para os cursos de violão, percussão, canto coral, viola erudita, violino, violoncelo, contrabaixo acústico e iniciação musical. A iniciação musical apenas para alunos de 6 a 8 anos de idade. E quem pode participar? Alunos de 6 a 18 anos incompletos. E aí, como é que faz? Tem que vir aqui para se inscrever? Como faz? Isso, o aluno pode vir acompanhado dos pais ou somente, né, o responsável ou os pais, vir até o polo com RG, CPF, comprovante de residência, esses 3 a cópia, uma foto 3x4 e a declaração escolar. E é preciso ter algum conhecimento em música ou não? Não, a criança não precisa ter nenhum conhecimento em música e não precisa ter um instrumento. E para saber mais sobre as vagas dos outros polos, como é que faz? Isso, para saber mais informações sobre os demais polos aqui da Baixada Santista e Vale do Ribeira, é só entrar no site projetoguri.org.br. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que as inscrições serão feitas somente até sexta-feira, então corre lá. Bianca Midledge para o Caderno Regional. O endereço do Polo de Santos do Projeto Guri é Avenida Afonso Schmidt, sem número, na Zona Noroeste. O mercado da construção civil viveu anos de aquecimento desde o início da década passada. Para falar sobre o momento atual desse segmento, o Caderno Regional recebe o empresário Roberto Barroso Filho. Roberto, boa noite, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Os imóveis se valorizaram, aí, como a gente já disse, nos últimos 10 anos. Havia uma expectativa, né, de melhora na economia e assim por diante, de uma forma geral, no país todo. Houve agora uma estabilização no preço dos imóveis, quer dizer, qual é a situação de momento? Estabilizou os preços e qual é a previsão para o futuro? Vão aumentar, vão diminuir, vão se manter estáveis? Bom, primeiramente, muito boa noite, Irineu, boa noite aos telespectadores. É realmente em função do pré-sal e de toda a importância naquele momento da Petrobras, do Porto, que estava realmente está, na verdade, se ampliando, estamos ampliando o Porto, teve realmente um aumento na procura por imóveis. A construção civil realmente viveu um momento de especulação, né, uns 10 anos atrás, na verdade 5 anos atrás. E nesse momento, em virtude também, não só da Petrobras não ter vindo como deveria, como nós estávamos esperando, em função da crise toda no Brasil, a crise econômica, de credibilidade, então houve uma estabilização nos preços. Então, de 2 anos... Mas por que houve uma estabilização nas obras também, o Barroso? Ou não? Ou porque diminuiu a procura por esses imóveis? Porque o que eu ouvia na época, né, no seguinte, quando se criou essa expectativa, né, de pré-sal, olha, é muito dinheiro, tal, todo mundo quis vir para cá, construir aqui e tal. Eu também ouvia dizer o seguinte, olha, vai sobrar apartamento e vai faltar gente, porque o número de obras era realmente gigantesco. Então, essa estabilização hoje ocorre porque houve uma diminuição na procura desses apartamentos ou porque também houve uma diminuição na construção, nas obras? São os dois motivos. Não tendo procura, logicamente, o mercado está mais assim na expectativa de uma melhora. Aliado a essa crise
do Brasil e aliado também à falta de financiamento, apesar de ser anunciado alguns financiamentos, os bancos não estão liberando financiamento que nem nós desejávamos. Então, em virtude dessa falta de interesse que está havendo nesse momento, o mercado também deu uma esfriada. Por exemplo, hoje, um incorporador, um construtor dificilmente vai comprar um terreno para fazer um lançamento. Os preços estão estabilizados como mesmo de 2 anos atrás. A expectativa de venda continua fraca. Então, os empresários estão, nesse momento, parados e isso faz com que os preços dos imóveis também se estabilizem ou até mesmo diminuam. A falta de procura, é a lei do mercado, da procura, a lei da oferta e da procura. Então, nesse momento... Esse é um bom momento para comprar um imóvel, você diria, então, Barroso? Ah, com certeza. Hoje... Para quem, mas também aí no caso, para quem está com dinheiro de alguma maneira, né? Tem um dinheiro na mão, porque, como você mesmo citou, diminuiu o financiamento, né? Há menos crédito no mercado também, né? Isso, e a falta de liquidez das construtoras, né? Elas dão oportunidades delas aceitarem propostas, né? De quem entende, não precisa nem ter muito dinheiro. Hoje, na verdade, você Quanto você acha que seria necessário hoje para adquirir um imóvel? Depende do valor. Por exemplo, hoje tem imóveis até 400, 500 mil sendo vendidos com entrada de 40, 30, 40, 50 mil. E aí o financiamento é o quê? Direto com a construtora? As empresas de Santos ainda adotam esse sistema de financiamento direto com a construtora, embora algumas também trabalhem com banco. As construtoras de fora trabalham um pouco mais com os financiamentos, mas as construtoras da Baixada preferem o financiamento próprio. As construtoras aqui? Da Baixada, da região. Já que você citou as daqui, e as que vieram de fora para cá, Roberto, já deixaram a cidade, agora não estão mais aqui? Nós tivemos, inclusive, algumas envolvidas na Operação Lava Jato, como a Odebrecht e tal. Quando se criou a expectativa do pré-sal, eu sei que houve um grande afluxo, né, de construtoras, todo mundo queria construir aqui. E hoje, como é que está essa situação dessas construtoras que vieram para a cidade? Então, isso se deu também ao mesmo tempo que essas grandes empresas abriram capital na Bolsa. E elas tinham que investir em terrenos. E Santos era uma cidade da bola da vez, a cidade promissora em função de pré-sal e outras coisas que a gente já conversou. Então elas vieram para Santos. Só que, comparando o custo dessas empresas de São Paulo com as de Santos, eu já imaginava, inclusive tenho até um programa gravado aqui há 2 anos e meio atrás, que eu falei que as empresas iriam sair de Santos em menos de 5 anos. É o que está acontecendo. Porque o custo delas, operacional delas aqui, é muito mais alto que o nosso. Elas não podem competir com uma empresa de Santos. Por quê? Elas pagam mais ou menos 12% por uma empresa administrar o prédio, uma construtora tocar a obra. Pagam 4% de projetos, 4% de divulgação. Tem que contratar uma empresa para administrar e fiscalizar a empresa contratada. Tem que montar um escritório aqui, tem engenheiro local. Então o custo chega a ser 20% maior do que uma empresa local. Então, logicamente, não teria mercado. Aliado ao fato da construção em Santos ser mais cara que em São Paulo, os insumos aqui são mais caros que em São Paulo. Nós temos as fundações profundas aqui em Santos, também que deixam o imóvel mais caro, e o valor final dos imóveis são mais baratos que São Paulo. Essa escavação profunda é obrigatória hoje numa obra, Barroso, por exemplo? Você ter essa... Não é, mas imóveis a partir de 10 andares é aconselhável que se faça a fundação profunda para evitar... Senão não vão voltar a ter os prédios tortos aí, como a gente já tem na Ola, vários, né? Exatamente, esse é um problema. Então, isso custa, isso encarece de 6% a 7% o valor da obra no total. É um valor muito alto, ainda mais nesse momento de crise, né? E existe uma obrigatoriedade hoje de vagas, né, de garagem para todos os apartamentos, né? Isso também, de alguma maneira, acaba aumentando o custo da obra ou não? Não, o santista, né, a gente sempre vem conversando, o santista tem um poder aquisitivo muito alto. Então hoje é inadmissível. Mas tem um custo de vida alto também, né, Barroso? Tem, então está cada vez mais alto, é um absurdo, táxis, ônibus, etc. Mas os restaurantes e tal. Mas isso é inadmissível que alguém construa um prédio hoje aqui, mesmo do lado do VLT, que tem incentivo. Sem uma garagem. Sem no mínimo uma garagem. Se você fizer um prédio sem garagem... É uma exigência até do consumidor, né? Exatamente. Quer dizer, ele não vai querer adquirir um imóvel que não tenha, né, uma garagem. Eu queria retomar com você a questão do financiamento, porque a gente sabe hoje... Nós temos aí uma crise política e financeira, né, do governo, que obviamente não tem dinheiro, pelo contrário, tem uma dívida gigantesca, né, o governo brasileiro, e os bancos privados cobram juros altos, né, diferenciados, porque a iniciativa privada não corre riscos, diferentemente do financiamento que o governo oferece, às vezes, né, nesses planos de financiamento. E você falou do financiamento das próprias construtoras. Como funciona especificamente esse financiamento próprio, Barroso?
A construtora, tem construtoras, incorporadoras, vamos separar, as incorporadoras lançam um empreendimento, umas antes de começar a obra e outras durante, outras até mesmo depois, que eu não aconselho. Hoje, o ideal seria lançar antes de começar a obra, coloca as unidades à venda, os compradores vão pagando, às vezes a parcela, o sinal em 2, 3, 4 vezes, e vão pagando durante a construção pelo índice INCC. E tem mais jogo de cintura também, né? Então é importante que, por exemplo, as pessoas ganham dinheiro extra, podem fazer a quitação durante a construção, até mesmo depois. E após as chaves, aí o índice é um pouco puxado, é o IGPM mais 1%. Então, que é alto. Que é muito alto hoje em dia. Então, algumas pessoas, alguns compradores, tentam buscar o financiamento após a entrega das chaves. O ideal, para quem compra imóvel na planta, é que pague o máximo possível até a entrega das chaves. Antes de pegar a chave do imóvel. Exatamente. Tentar quitar o máximo possível que ele puder do valor do imóvel. Exatamente. Mas isso é um fato pitoresco, isso ocorre em Santos. Em São Paulo, eu não conheço, talvez algumas exceções, eu pelo menos não conheço empresas que trabalham com financiamento próprio em São Paulo. É uma característica da cidade isso, então. Exatamente. E pior, quer dizer, o melhor, a Praia Grande é muito peculiar. A Praia Grande, os negócios estão acontecendo na Praia Grande. Por quê? Eles são mais, os construtores, incorporadores são mais maleáveis. Eles aceitam barcos, jet ski, carro, imóveis de menor valor. Então é muito mais fácil você conseguir comprar um imóvel na Praia Grande pela facilidade da negociação. Com esse desaquecimento do mercado que você mesmo citou, em quanto está o índice de devolução de imóveis? Então, muito diferente de São Paulo, que chegava a 40%, né? Eu posso falar da minha empresa, claro, em torno de 4, 5%. E é o que ocorre mais ou menos... Que é o normal. É o normal, mas isso também vem reduzindo. Naquele primeiro momento, né, um ano atrás, um ano e pouco atrás, as devoluções, o pessoal entrou em polvorosa com as mudanças, com a crise, né? E eles começaram a devolver. Alguns, pelo comércio, está bem mais fraco. As pessoas reclamam que hoje, no comércio geral, além de estarem vendendo menos, a margem de lucro diminuiu, como também ocorre na construção civil. Algumas pessoas desesperadas pela perda de emprego, algumas pela possibilidade de perda de emprego, e outras também fazendo a conta. Poxa, eu comprei um imóvel há 2 anos atrás, paguei X. Hoje, vocês estão vendendo pelo mesmo X. Então, eu estou perdendo dinheiro porque não teve a valorização. Né? Então, o brasileiro pensa muito de forma imediata, ele não pensa a médio prazo. Então, as devoluções aconteceram, mas na grande maioria mesmo, foi pelo desaquecimento do comércio no geral e a perda ou medo da perda de emprego. O imóvel ainda é um bom negócio, porque isso a gente ouve desde pequenininho também, né, Barroso? Investir em imóvel sempre é bom, porque nunca desvaloriza, não sei o quê, só valoriza. É uma verdade isso ainda hoje? É incrível. Eu posso falar também de caso próprio. Nós temos vários investidores hoje que ainda estão comprando imóveis, vários, porque são imóveis menores, né? E talvez imóveis maiores, de 4 quartos de luxo, talvez a procura seja menor. Mas imóveis de um dormitório, 390, 400 mil, perto da praia, perto da universidade. Essa é a tendência também, Barroso, hoje, porque, por exemplo, eu vejo matérias e li muito sobre isso também, de imóveis que parece que estão ficando cada vez menores na realidade, né? Muito mais funcionais também, é verdade, mas menores no tamanho. Essa é a tendência hoje? Porque cabe no bolso do comprador, né? É uma questão só de custo, então, não é? Não, além de caber no bolso, por exemplo, o imóvel de um dormitório, vamos citar esse exemplo, ele serve para quê? Para recém-casados, para viúvos, para pessoas que não querem ter o trabalho de arrumar uma casa grande, para senhores e senhoras idosos que não querem ter o trabalho. Solteiros, estudantes. Isso, estudantes, exatamente. Então, a gama, turista, nossa, nós estamos vendendo muito imóveis agora, vários apartamentos, para as pessoas de fora. Então, o sonho... Que não precisam de um grande apartamento, na verdade, porque vem na temporada, um apartamento de menor tamanho. Só para a gente encerrar, Barroso, existe aí agora uma nova lei federal que impõe 15 andares, né, de altura máxima para os edifícios em áreas próximas a aeroportos, que é parte considerável, por exemplo, da cidade de Santos. De que forma isso afeta a construção civil? Então, só para deixar claro, Santos não tem aeroporto, mas Guarujá... Aqui do lado. Tem. E o cone, isso funciona como cone de aproximação. Então, o cone funciona dessa forma. Conforme a linha de pouso da pista está aqui, nessa parte mais baixa, e você vai podendo construir prédios mais altos à medida que você vai saindo... Fora do cone. Fora do cone. Agora, essa limitação,
pode acontecer duas coisas. Primeiro, o construtor não ter interesse em fazer uma obra nesse cone. 2, o preço desses imóveis irem para a estratosfera porque vai ficar muito caro, você não pode aproveitar o terreno. Vai diminuir o número de apartamentos, o número de andares, vai elevar, obviamente, o custo da obra. Então é uma coisa que a gente ainda está sentindo, como deu uma parada no mercado, ainda não dá para precisar o que está acontecendo. Por enquanto está tudo meio parado, né? Alguns desses prédios novos estão dentro desse cone ou não, Barroso, você sabe? Não, não estão. Não estão. Eu mesmo estou no prédio nesse cone. A gente fez 20 andares, mas, por exemplo, agora poderia fazer 15, que nem foi comentado aqui. Quer dizer, já não seria viável para mim fazer. Já não faria mais essa obra. Já não faria mais essa obra. Então, isso vai atrapalhar, sim, o nosso mercado de certa forma. Agradecer aqui o empresário Roberto Barroso Filho. Roberto, muito obrigado, viu, pela entrevista. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado. Vamos falar agora de futebol pela penúltima rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. A Portuguesa Santista vai a Mogi das Cruzes no sábado enfrentar o Lanterna da Chave. O técnico Ricardo Costa quer os 3 pontos para terminar essa primeira etapa com o melhor time de todos os 4 grupos da competição. Não é só porque a Briosa está invicta no primeiro lugar do campeonato e vai enfrentar o Lanterna que o técnico está pegando leve com os jogadores. O técnico não dá moleza. Não, nem um pouco, né? Muito pelo contrário. No dia a dia ele cobra muito. Não posso mudar a rotina, até porque daqui 3 semanas a segunda fase já está aí. Então a rotina é a mesma de treinamento, de trabalho, não muda nada. No primeiro turno, jogando em Santos, a Briosa não deu chances para o Atlético Mogi. 7-0. 3 gols marcados pelo centroavante William, que já balançou a rede 10 vezes na temporada. Eu espero dar continuidade a isso. Eu trabalho muito forte durante a semana. Venho me focando nos tantos de finalização e graças a Deus vem me abençoando e eu estou fazendo uma grande campanha pela Portuguesa Santista. A Briosa tem 4 desfalques confirmados para a partida no interior. Cauê Ramos, Alisson, Silas e Jean Xera, que se recuperam de lesões e estão fora. Lógico que a gente estuda uma possibilidade de poupar alguns jogadores que vêm com algumas dores, então a gente não precisa forçar ele nesse momento. Então pode ser que esteja alguma alteração nesse sentido de poupar alguns jogadores, mas pretendo ir com a metade do time lá que vem jogando. A Portuguesa enfrenta o Atlético Mogi sábado às 3 da tarde em Mogi das Cruzes. O técnico Ricardo Costa quer os 3 pontos para se manter na liderança do Grupo 4. A equipe chegando a 31 pontos, mantém a primeira colocação do grupo, não pode ser mais alcançada na última rodada, mas o objetivo, além de ficar em primeiro do grupo, é trabalhar para ficar no primeiro do geral, onde na fase mata-mata pode ter a oportunidade de jogar a segunda partida em casa, é uma vantagem boa. O atacante Gabigol vai prorrogar seu contrato com o Santos até o fim de 2021. O contrato atual vai até 2019. Com a renovação, o jogador vai passar a receber um salário de R$250 mil. Já o Santos se protege do assédio de clubes do exterior. Chelsea e Arsenal, da Inglaterra, eram apontados como possíveis destinos do jogador ainda para este ano. E mais uma exposição internacional está em cartaz na Pinacoteca Benedito Calixto. Até o fim deste mês, o casarão recebe os trabalhos do artista plástico britânico Liam Porrice. La maigrelette promène son squelette, les pieds dans des chaussures idiotes. Elle est toujours a mostra Entre Percepções e Afetos reúne quadros figurativos e abstratos, além de trabalhos baseados no movimento pop art. Uma viagem que vai do real ao imaginário. São pinturas em óleo sobre tela com traços intensos, gravuras, colagens e objetos. O Liam, ele pinta muito, assim, a inspiração dele vem dos fatos cotidianos, assim, né? Um cachorro na rua, uma briga de cachorro na rua, ou uma notícia de TV, e algumas vezes vem forma de homenagem de coisas do passado, como essa obra que ele fez em homenagem aos funcionários de um bar. Então, varia um pouco, mas eu diria que é mais assim intuitivo, né? Uma obra mais intuitiva, assim. Essa é a primeira exposição do artista inglês em Santos. A maior parte das peças foi produzida no Brasil. Ele tem ateliê em Paris e em São Paulo.
Aqui na Pinacoteca Benedito Calixto estão expostas 35 obras do acervo do artista. O Lian é artista desde sempre, né? Assim, o pai dele já foi artista, a avó já tinha galeria de arte, então ele pinta desde os 9 anos de idade, né? E ele hoje está com 54, então ele é um artista muito maduro, né? Ele tem uma formação técnica importante, é um artista que sabe desenhar, desenha muito até hoje. Eu acho que a obra dele tem bastante personalidade, está numa fase de muita maturidade. Tem personalidade, coragem, é uma obra corajosa. Ele usa muito bem as cores, as obras têm uma composição interessante, tem elementos figurativos dentro da linguagem dele, né? A exposição fica na Pinacoteca Benedito Calixto até o dia 31 de julho. O Casarão Branco fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. Fomentar a cultura é sempre importante, seja dentro ou fora da crise. Então a Pinacoteca vem evoluindo e trazendo obras de grande importância que merecem a visitação de todo o público que aprecia a arte. O Caderno Regional de hoje termina aqui. Você pode concorrer ao livro Santos Futebol Clube, O Nascimento de um Gigante, de Gabriel Pierin. Basta mandar sua colaboração para a nossa redação via WhatsApp. O número é o 991411430. Você também continua bem informado acessando o Santa Portal. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.